Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, viu os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs? Pode deixar, por favor? Só para ter um ponto de apoio aqui. Muito bem, amados. Estamos no 26º domingo do tempo comum, já aí na nossa reta final. A gente sempre diz que o Evangelho ele tem um destinatário. E de acordo com o destinatário, a linguagem empregada é uma linguagem diferente. Jesus, ora, está falando para o povão, ora, Jesus está falando para os seus apóstolos, seus discípulos, ora, ele está falando para os fariseus, ora, ele está falando para os mestres da lei, né? E cada um ele tem uma pegada diferente. Uns ele pode falar de maneira mais aberta, outro ele tem que falar por parábolas, mas lembrando sempre que as parábolas é uma analogia que o Senhor faz para que eles possam entender dentro daquilo que é possível ser entendido. Uma vez eu ouvi de uma psicóloga o seguinte: a psicóloga fala, padre, a gente tem que dar para a criança aquilo que ela comporta receber. Não adianta a gente querer amadurecer uma criança à força. Vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre casamento. A criança não está preparada para esses assuntos. Mas à medida em que a criança for perguntando, a gente consegue entrar naquele assunto. Porque demonstra que ela vai dando, a criança vai dando assim, meio que o termômetro do que ela está conseguindo ou não absorver naquele momento. É bem interessante, não é verdade? Porque se ela trouxe à baila tal tema, é sinal que ela está aberta para conversar sobre tal tema. E a gente vê por aí muita gente violentando, né, a criança nesse sentido, de querer abordar temas que ainda não está dentro da maturidade dela. Então, as parábolas é mais ou menos assim. No nosso Senhor nos dando aquilo que nós conseguimos compreender. E são feitas essas analogias, né? A parábola de hoje, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, é a única parábola que traz o nome dos personagens, Lázaro. As demais parábolas não têm nome, né? Normalmente são exemplos, mas sem nome. Essa é a única, se não me engano, que traz Lázaro, que tem lá o seu significado, porque o Senhor nomear. Lázaro quer dizer abençoado por Deus, né? Enfim, existia aí, vamos tentar ver qual é o pano de fundo. O pano de fundo muito importa também. Jesus estava falando para os fariseus, homem com o coração um pouco mais endurecido, que queria pegar Jesus no pulo do gato, né? Queria que Jesus desse um vacilo para poder pegar Jesus. E aí Jesus começa a falar que existia um homem muito rico, que se vestiam com roupas esplêndidas, fabulosas, e fazia roupas elegantes, né? Roupas caras, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Olha, esse exagero
a gente chama de hiperbólico essa linguagem, é para chamar a atenção. Será que Jesus está condenando a riqueza? Está falando que o homem vai para o inferno simplesmente por ser rico? Será que o pano de fundo é esse? Se nós sabemos que o que nós temos é dom de Deus, se Deus nos permite ter algo, é dom de Deus, será que o Senhor está quase que colocando um fardo sobre o rico de ir para o inferno, uma vez que ele já teve a alegria aqui na terra? Será que é esse pano de fundo? Eu, particularmente, acredito que não. Acredito que não, porque senão nós estaríamos reduzindo a palavra de Deus. É claro que é uma linguagem exagerada, que ele faz, ninguém dá festas esplêndidas todos os dias, não temos ânimo para isso, não temos paciência para isso, e temos mais o que fazer. A vida não é uma festa, é uma linguagem exagerada. O pano de fundo do evangelho de hoje, no fundo, é a indiferença. A indiferença. É viver de maneira indiferente. É não entender que nós viemos para esse mundo para sermos sal da terra e luz do mundo. Viemos para ser fermento na massa. Que nós temos uma missão, e essa missão está atrelada aos dons que Deus nos deu. E o material que nós experimentamos é um dom de Deus. Então, quando eu não sei usar dos dons que Deus me dá, eu perco. Vocês estão lembrados da parábola. Um tinha 10, né, multiplicou, virou 20. Outro tinha 5, multiplicou, virou 10. Outro tinha 1, não fez nada, perdeu o pouco que tinha. Não foi capaz nem de, né, transformar 1 em 2. Então, o dom de Deus é para ser transformado. A grande crítica aqui que o Senhor traz para os fariseus é a indiferença. Lázaro era um homem que estava lá na esquina. O Evangelho diz que Lázaro está na esquina? Não, né? Lázaro estava na porta. O que o Senhor queria falar? Lázaro era uma realidade. Ele fazia parte da vida daquele rico. Não tinha como aquele rico ser indiferente. O rico foi indiferente, né, dentro de um plano de deliberalidade. Ele deliberou o pecado. Ele via Lázaro ali, possivelmente Lázaro o incomodava com a sua presença, com o seu cheiro, porque contrapõe, né, a roupa, a festa e o homem lá na porta cheio de feridas, que nos leva a crer que ele tinha lepra, e lepra no tempo de Jesus, né, Jesus estava querendo falar sobre a lepra ali, era uma doença incurável, e toda doença no Antigo Testamento ela é associada à maldição. Porque quando alguém via alguém doente, falava assim, não, você não precisa de ajuda, porque Deus está te castigando. Então, aquele homem estava ligado a essa concepção de abandono total, e o Senhor usa uma outra linguagem também exagerada para chamar nossa atenção. Algumas pessoas raspavam as feridas com caco de telha para poder aliviar a dor, né? Acontece aí no Evangelho que esse homem recebe a visita de alguns animais, os cachorros, os cães, que vinham para lamber as suas feridas e assim dar um alívio, né, àquela dor. Pesquisando um pouquinho sobre o porquê Jesus coloca os cachorros nessa parábola, né? Nada na Bíblia está à toa, a gente tem que entender isso, nada está solto, nada está jogado. Alguns historiadores, alguns teólogos, né, falam que os cachorros eram quem comia os cadáveres, porque os pobres eles eram abandonados, não era sepultado. Somente o rico era sepultado. Até na hora de morrer tinha essa diferenciação. Existia, inclusive, um preceito, até hoje existe, do judeu, que ele tem por obrigação sepultar os mortos. Vocês estão lembrados da parábola, que um homem, da passagem bíblica, perdão, que um homem ele é açoitado, ele no deserto, aí passa um sacerdote, não faz nada, passa um levita, não faz nada, ambos judeus, né? Aí passa um samaritano, vai lá e ajuda e ainda paga o tratamento todo, né? Qual é a grande crítica dessa passagem bíblica? Porque tanto o sacerdote quanto o levita, eles tinham por obrigação, se eles tivessem imaginado que o homem estava morto, de socorrer. E eles foram indiferentes até mesmo nesse momento de caridade. No entanto, uma pessoa estrangeira é que faz aquilo que eles deveriam ter feito. Então, os cachorros era quem comia os cadáveres dos pobres, né? E, no entanto, agora é o cachorro que dá um alento ao pobre. E a Bíblia também fala que quando nós não fazemos a nossa parte, quando não pregamos, quando não falamos do amor de Deus, as pedras falarão. Aquilo que é dado para o homem quanto graça, se o homem não souber usar, ele não vai interromper Deus na sua essência. Porque Deus vai continuar sendo Deus, né, queira você quer ou não. Não depende de você querer que Deus seja Deus. Depende de você acreditar que Deus é Deus.
Deus vai cumprir o seu propósito independente da nossa vontade. Ele nos usa como instrumento. E quando nós não correspondemos, a graça é passada para outro. Ele fala essa possibilidade. Se você não pregar, a pedra fala. Né? Se Lázaro não aliviar o doente, os cães aliviarão. Olha que curioso, né? É uma parábola muito, muito interessante. E os dois morrem, né? Chega o momento do juízo final, porque todos vão morrer, é algo comum a todos nós. Se nunca ninguém te disse isso, tá? Estou dizendo agora, desculpa, você vai morrer, eu também vou, tá? Não é novidade para ninguém. Nós nascemos com essa consciência, porém, por uma questão psicológica, né? Uma questão de saúde, nós precisamos brindar um pouquinho isso na nossa mente, senão a gente não faz nada. Né? A gente entra numa depressão profunda, você não consegue estudar, você não trabalha, você não faz planos, então a gente precisa meio que ignorar algo que é uma certeza na nossa existência. É bem curioso isso, né? E eles morrem. Olha, aí chega lá, o pobre está junto com Abraão, o rico está lá na chama do inferno, e ele fala assim, Senhor, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar. Aí Abraão fala assim, olha, não tem o que ser feito. Nessa hora não tem que ser feito. Toda a oportunidade que você teve, você teve. A graça estava na sua porta. Aquilo que você talvez estivesse reclamando e jogando água para sair, para se livrar, era a sua graça. E você não soube aproveitar. Amados, não tem um ser humano na face da terra que não tem oportunidade. Todos têm oportunidade. E a gente fala do campo material ao campo espiritual. Todo mundo tem oportunidade. Eu brinco muito com as crianças, adolescentes lá em casa. Eu falo, gente, oportunidade gera oportunidade. Por exemplo, você aprendeu a dirigir, não tem grana para comprar um carro. Aí você, de repente, tem uma vaga de emprego e fala assim, precisa dirigir porque vamos colocar um carro à sua disposição. A pessoa perdeu porque não aprendeu a dirigir no momento que poderia ter aprendido. Eu vou terminar meu ensino médio porque vai abrir outras possibilidades, vai ter possibilidades de escolher uma graduação. Escolhendo a graduação, eu vou ter possibilidade de ter um emprego diferenciado. Então, oportunidade, ela gera oportunidade. E oportunidade é igual onda do mar, é igual ovo, é igual a cabeça do padre, não tem cabelo. Passou, não pegou, passou, né? Então, assim, a oportunidade vem, bate na tua porta, passou. E aí o Senhor fala assim, todo mundo tem oportunidade. Manda avisar meus irmãos. Não, eles estão tendo a história deles. Eles estão tendo a oportunidade deles. Né? Eles que têm que aprender a ler os sinais. Mas o agricultor, ele sabe ler os sinais por uma questão de sobrevivência. Ele sabe quando vai chover, ele sabe quando vai fazer sol. Ele precisa ler os sinais da natureza, senão ele sobrevive. E nós, cristãos, pagamos de bobo diante dos sinais que o Senhor nos dá para a nossa salvação. Tanta coisa, eu falo assim, cruz existirão. Mas sabe qual é a nossa prática diante da cruz? Eliminar a cruz. Sabe qual é a nossa prática diante de uma situação de conviver com Lázaro? Jogar água para espantar Lázaro. Essa é a nossa prática. A gente não consegue pegar os sinais, os sofrimentos que esta vida oferece, para fazer de degrau para alcançar o céu. E a gente vai eliminando, porque a gente está numa cultura de ser frouxo. De ser frouxo. É sempre mais fácil, é sempre mais fácil, é sempre mais fácil. E o que é mais fácil não edifica e não capacita ninguém. Você sabia que a gente cresce na crise? O momento criativo é um momento de crise. Né? É um momento de crise. Porque você se desdobra, você se reinventa e ali você cria. O momento quando está tudo muito bom, a gente entra no ócio de produção que só faz mal. E na nossa espiritualidade é a mesma coisa. Quando a gente encontra uma possibilidade de dar errado, a gente começa a falar, Senhor, tira isso de mim, Senhor, livra-me do mal. Será que isso é mal? Mal é ir para o inferno. Mal não são as coisas que acontecem nessa vida. Mal não são as coisas que nós experimentamos nessa vida. Afinal de contas, Deus está ao meu lado e Ele não vai me dar cruz nenhuma maior do que a minha capacidade de carregar. Isso é um fato. Eu creio nisso. Mal mesmo é ir para o inferno. Né? Mal não são essas coisas secundárias que nós entendemos. Essas crises que nós passamos na nossa existência. Todo mundo tem problema. Até poste, que é um camarada bom, fica lá parado, iluminando, fazendo uma coisa boa, alguém vai lá e acerta o poste. Do nada. Ele fala, pô, tu aqui de bobeira, aqui de outro, acerta o poste. Então, assim, não tem situação que não haja problema. Todos nós temos.
O que nós precisamos parar de ser é frouxo. Precisamos parar de sermos frouxos. Somos muito frouxos, né? Achamos que qualquer momento a gente, Senhor, eu quero viver no oásis. Não é assim, amados. Não é assim. Todo mundo tem oportunidade. Então a parábola de hoje, encerrando aqui, né? Ela diz muito sobre isso, sabe? Tudo que nós temos é dom de Deus. Precisamos saber usar de uma maneira onde construa no céu o que verdadeiramente importa. Senão eu vou demonizar tudo, né? Vou demonizar meu carro, vou demonizar minha casa, vou demonizar meu emprego. E não é isso não, teu carro, tua casa, teu emprego, é um dom de Deus. Eles passam a ser maus quando você não sabe usufruir e utilizá-los para o bem. Pense um pouquinho sobre essa realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.